2 de maio. Em relação à seleção brasileira, o que eu gostaria de registrar é um magnífico trabalho de parte da imprensa, porque há alguma outra parte séria, né, que tem sido moderada no noticiário, que tem distribuído tanta notícia, que ou uma hora certa, né, ou vai cair de 4 e pastar no cimento. Mas preste atenção, neste posse de bola, que Danilo Lavieri trará uma novidade, que é a seguinte: há uma parte da torcida palmeirense torcendo para que Abel Ferreira seja contratado pela CBF, aproveitando o fato de que Jorge Jesus está no mercado. E Dona Leila Pereira fará imediatamente uma proposta para Jorge Jesus. E assim a gente acaba de fazer toda a confusão, a miscelânea, né? Você não tem a dúvida que daqui a pouquinho, em algum lugar, aparecerá um corte ou alguém dizendo informações privilegiadas dos jornalistas de São Paulo dão conta de que Jorge Jesus está vindo para o Palmeiras. É ou não é verdade? É verdade, daqui a pouco vamos falar isso mesmo. É mentira certa. Não, a gente estava brincando aqui antes que se a CBF tem que decidir rápido aí se quer o Abel ou não, eu brinquei com o Juca, falei, vou iniciar a campanha aproveitando o Jorge Jesus no mercado, já que o Abel vai para a seleção, Jorge Jesus no Palmeiras, para brincar com o nosso amigo Renato Maurício Prado. Aliás, mandei uma mensagem para ele antes. Consta que ele, na Serra Fluminense, ele já está de cabelo em pé. Mas essa história da seleção brasileira é muito triste que a gente veja a seleção sendo tratada assim, tudo indica, né? O Mauro já trouxe, o André Hernan, na ESPN, todo mundo já está trazendo que a CBF ainda não desistiu do Ancelotti. Pela terceira vez vai brincar com a música do Fantástico já, né? Sim. Mas, assim, a seleção está há poucos dias, vai dar um mês para o próximo jogo das eliminatórias, ainda está sem técnico e a gente não sabe quem vai fazer a convocação. A seleção tem que ser convocada daqui 15 dias, 20 dias, tem que ter a lista larga lá que falam. A gente não sabe o que vai acontecer, daqui a pouco vai ser Rodrigo Caetano, Juan, não sei quem vai ser. Sei que é muito lamentável a gente ver a seleção brasileira sendo tratada dessa forma, aos caprichos, ao gosto do Edinaldo. O Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol, diretor, coordenador, sei lá, diretor de seleções, que a gente imaginava que pudesse fazer alguma coisa, não, ele está totalmente escanteado, é o Edinaldo que decide tudo. Sinceramente, é algo assim que... A sorte é que a seleção, historicamente, não depende do seu presidente para vencer, né? Porque se dependesse... Você sabe qual é a minha sensação? A minha sensação é a seguinte, que o Edinaldo está para a CBF, assim como o Augusto Melo está para o Corinthians. O Augusto Melo achava que o Corinthians era alguma coisa assim parecida com a União Barbarense. E tratou o Corinthians como tal. Está aí metido em todas as confusões, né? Em vez de ser indiciado pela polícia. E o Edinaldo trata a CBF como se fosse a Federação Baiana. Com todo respeito aos baianos, não à Federação Baiana, mas é desproporcional. São coisas diferentes. São coisas bem diferentes. Agora, Danilo, eu vou passar a bola para o Arnaldo e para o Mauro, mas para a gente entrar só no capítulo ou no item Abel dessa história. O Mauro trouxe a informação aqui no All News anteontem. Olha, é difícil e tal, mas o Abel também está na mira. Aí todo mundo falou, o Abel falou, ordem ao progresso, a Leila falou, vem falar comigo e tudo mais. Você acha que o Abel, esse negócio, não que seja sério o pedido, mas a possibilidade existe? Assim, se a CBF colocar como exigência que ele se apresente e treine a seleção nessa data FIFA antes do Mundial, eu acho pouquíssimo provável. Eu não consigo ver o Abel Ferreira largando o Palmeiras antes do Mundial. E nem é porque tem chance ou não tem chance de ter o Mundial, de ser campeão, não é nem por isso. Mas é por um projeto que o Palmeiras fez lá atrás e ele conversou com a Leila, ele tem o dia a dia com a Leila, ele tem uma fidelidade ali com a Leila e tem até um respeito pela história que ele mesmo construiu no Palmeiras. Eu acho muito difícil que ele faça esse movimento antes. O Palmeiras também acha muito difícil, e aí conversando com quem está lá e está presenciando o dia a dia, primeiro eles negam absolutamente qualquer tipo de contato, como a gente já sabe, como a gente viu nas notas oficiais, que a Leila soltou 2 vezes seguida, né? Uma no pós-jogo contra o Ceará e outra no dia seguinte, já nas redes sociais. Eles negam veementemente.
E tem uma questão logística também, né? O Palmeiras, teoricamente, pelo menos por enquanto, está tudo planejado para viajar dia 9, que é o mesmo dia em que o Brasil enfrenta o Paraguai, aqui em São Paulo, pelas eliminatórias. Então, assim, o Palmeiras acha que é muito difícil, acha impossível nada né? Mas acha muito difícil. E a Leila, ela usa muito isso da boa relação com o Edinaldo, a nota dela tem isso, porque eles realmente estão vivendo uma lua de mel há um bom tempo. A Leila soltou carta para apoiar a candidatura do Edinaldo, já foi chefe de delegação, em vários momentos da CBF agora, que o Edinaldo estava um pouco apavorado com a pressão, a Leila foi um porto seguro para ele, foi um lugar em que ele se sentiu mais tranquilo com o apoio da Leila, então ela realmente usa essa carta para ter certeza de que o Edinaldo não vai fazer nada por trás, sem a consciência da diretoria do Palmeiras. Então é algo que eu vejo como muito difícil. De toda forma, caso a CBF queira, caso a CBF ligue hoje para a Leila e fala quero o Abel, é bom que o Palmeiras, é bom que a CBF e bom que o Palmeiras saiba rápido para o Palmeiras poder se planejar, poder pensar na troca. Eu brinquei aqui sobre o Jorge Jesus, mas a verdade é que se a seleção quiser mesmo o Abel Ferreira, é bom que o Palmeiras já saiba para poder se planejar. E, de novo, não é nem pensando se vai ganhar ou não o Mundial, mas é pensando na parte mais importante da temporada, que está por vir logo depois do Mundial. Muito bem. Arnaldo, tem o Abel na jogada, com todas essas questões aí, e tem depois, ao longo do dia ontem, a CBF não desistiu do Ancelotti. Vai ser a terceira vez que ela vai tentar o Ancelotti. Tem uma notícia de hoje na imprensa portuguesa que a cartada do Al Ahly, que é o time do Jorge Jesus, com a saída do Jorge Jesus, que foi demitido depois da eliminação na Copa na Liga dos Campeões local, é Ancelotti. É ele que o time vai tentar contratar. Então, tem todo esse cenário aí. E tem a insistência, enfim, do Edinaldo com o Ancelotti. E tem o Abel na jogada. Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Eu acho que a convicção de que o Ancelotti é o plano A primeira carta nas intenções do Edinaldo, até para ele fazer algo marcante como presidente da CBF, isso está óbvio. Assim como está óbvio que a temporada no Real Madrid ainda... né? O Real Madrid perdeu tudo até agora. Tem grande possibilidade de perder também o Campeonato Espanhol, mas ainda há chance... E tem o clássico no próximo final de semana, sem ser esse ou outro, na casa do Barcelona, que vai jogar por um empate para ser campeão. Mas existe a chance matemática. Se os dois ganharem nesse final de semana como devem ganhar e o Real vencer em Barcelona, nas últimas rodadas o Real pode até, numa arrancada surpreendente, até porque o Barça tem a Champions League no meio do caminho, ser campeão espanhol para finalizar esse ciclo Ancelotti. Então eu imaginava já, sem... entrar nessa rota de informações cruzadas que o Juca descreveu aí, loucas informações, que em relação a Ancelotti haveria necessidade de esperar o término da Liga Espanhola. Esse é o plano A. O que me parece em relação aos planos B, que vão mudando toda hora, é que, de fato, o Abel, em relação ao Jorge Jesus, nessa disputa pela medalha de prata, ganha corpo, ganha possibilidades. E eu até estava sorrindo quando eu vi o Danilo justificar a dificuldade da escolha do Abel pelo fato dele trabalhar no Palmeiras há muito tempo e o Palmeiras ter um projeto muito forte, para o Palmeiras ter planos para esse ano que incluem o Mundial, sempre aquela história, não. Evidentemente incluem o Mundial. O investimento que o Palmeiras fez essa temporada não foi só para tentar repetir o Botafogo do ano passado, mas foi para fazer uma figura bonita no Mundial, que o Palmeiras não tem. Evidente, né? Evidente. Mas a gente tem que lembrar como funciona normalmente a escolha de técnicos que estão empregados no futebol brasileiro por parte da seleção, né? Historicamente. A última vez que o Palmeiras cedeu um técnico para a seleção foi o Tele Santana em 79, né, Juca? 79 para 80, depois daquela vitória épica no Maracanã, 4-1 sobre o Flamengo do Zico. De lá para cá, o Palmeiras não cedeu mais técnico para a seleção, mas o São Paulo cedeu,
o último, aliás, foi o São Paulo, o Fluminense cedeu, o Corinthians cedeu várias vezes, né? E aí não tem projeto de time, clube, relação, consistência, acordo que tenham, não é nem segurado, que tenham ameaçado a ida desses treinadores à seleção brasileira, certo? Vamos pegar o último, o Dorival. Ele tinha iniciado a temporada como técnico do São Paulo, planejado a temporada, indicado reforços. Há 5 dias antes do começo do campeonato da temporada, ele foi para a seleção com malicuia. Vamos pegar, em relação ao Corinthians, o Tite, que foi para a seleção com a comissão técnica inteira do Corinthians e deixou o Corinthians na mão a ver navios. Eu acho que essa impressão que com o Abel seria diferente deve ser o simples fato de ele ser estrangeiro e a gente não saber como é particularmente a decisão dele sobre um eventual convite. Se ele for convidado e aceitar, tchau. Não tem projeto do Palmeiras. O que pode haver é uma conciliação como existiu com o Fluminense do Diniz, né? Então, se a gente esquecer o histórico de escolha de técnicos e só mirar como funcionou o Edinaldo até agora como presidente da CBF, no caso Diniz com o Fluminense, ele fez uma composição que não deu certo para ninguém, né? Nem para o Fluminense, nem para a seleção, mas ele conseguiu. Nem para o Diniz. E no caso do São Paulo, do Dorival, ele tirou o Dorival há 5 dias antes do início da temporada. Se o Abel for opção, depois do derby lá de Barcelona, se o Abel for convidado e gostar da ideia, eu imagino que o Edinaldo tente com a Leila uma composição para não esmigalhar o Palmeiras. Só isso, mas que os interesses do clube são mais importantes que os da seleção, no futebol brasileiro não funciona assim. Ou nunca funcionou até agora. É só essa ressalva que eu faço. Acho que depende muito do técnico querer ir. Se o técnico quiser ir, eu acho que o clube pouco pode fazer, pelo contrário. Acrescente-se, né, Arnaldo, o fato de que temos o precedente com o futebol árabe, né? Até hoje não esclarecido. Sim. A questão do Sim, pré-contrato, também, do Qatar. minuta, Isso. chama como quiser. Ao essa site. história. Tá na FIFA ainda não saiu a decisão, ainda em algum momento vai acontecer. Vai aparecer. Mauro, tem uma informação de Algibeira. Jorge Jesus não vem. Aliás, Jorge Jesus substituirá Felipe Luiz. Pronto, e acabou. Pois é. Hã? Jorge Jesus, Juca, e aí? Então, eu também não entendo desde sempre. Porque, para mim, a primeira opção da CBF deveria ser o Jorge Jesus. Eu estaria de olho na Champions Asiática, esperando a queda do Jorge Jesus para trazê-lo o mais rapidamente possível. Obviamente, eu não sou idiota, eu não vou comparar a carreira do Ancelotti com a do Jorge Jesus. Estamos falando de patamares diferentes. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho dúvida de que o Jorge Jesus é muito mais adequado neste momento para a seleção brasileira do que o Ancelotti. O Ancelotti teria que se adaptar a uma situação que ele não faz ideia do que seja. O Jorge Jesus sabe cada detalhe, inclusive dos corredores da CBF, que aquilo é o que é, sabe tudo e está disposto. Porque seria o fecho de uma carreira, né? Ou o brotar de uma nova carreira para o mundo europeu que não o aceita. Espetacular. Conhece o futebol brasileiro, fez o que fez no Flamengo, joga a brasileira, diferentemente até do Ancelotti, né, que joga a Tite ou vice-versa, né? Enfim, eu não consigo entender. Para mim seria o Jorge Jesus. Para mim é uma coisa bem simples, bem... Então, por favor, então me explique. Neymar, simples. Quem é o representante que está conversando com o Ancelotti em nome da CBF? Então, mas o Abel, né? É um parça do Neymar, certo? Certo. E o Neymar pai e o Neymar filho, e o Juca tá fazendo podcast, a gente pode ver bem, eles têm uma influência gigantesca na seleção brasileira, a gente goste ou não. Mas veja bem, Danilo, você tem toda a razão. Até hoje, eu não acredito que ainda hoje,
com o ex-Neymar possa ter essa influência. Eu gostaria de não acreditar, mas para mim só pode ser isso, porque é muito óbvio também. O Jorge Jesus é um cara que está se atirando para a seleção brasileira. Deixou claro que quer a seleção brasileira. É um nome que teria uma aprovação gigantesca. Sim. Qual é o único porém do Jorge Jesus? Sim, é a relação dele com o principal, Mas, pelo menos até Danilo, agora, o principal jogador. Danilo, há uma máxima, você conhece, a música. O pau que nasce torto não tem jeito, morre Nunca se torto. endireita. Baiano, burro, garanto que nasce morto. Não é possível que, inclusive, ele não pense no Jorge Jesus como um jeito de se livrar dos Neymar. Pô, Jorge Jesus, olha, se o Neymar tem problema com ele, é problema deles. Mas tem um ponto que, assim, convivendo no dia a dia da seleção ali nos últimos tempos, até a gente esteve junto na Copa também, do Mundo, sim. os caras, os jogadores, Gostam dele. eles Amam ele. endeusam Não, é verdade. o Neymar. Então, se o Neymar ligar pro Rafinha, ligar pro Vini Júnior, pro próprio Estevão, o Estevão dá entrevista toda hora falando, não vejo a hora de jogar com o Neymar. Sim. Eu espero que o Neymar esteja na Copa e eu também. Sim. Se ele liga e fala, gente, esse Jorge Jesus aí não presta, é isso, o vestiário não compra a bronca do Jesus e o Edinaldo sabe disso. Mais uma vez, eu não estou dizendo que eu concordo com isso, eu não estou dizendo que estou de acordo. Entendi. Mas assim, é algo que é a única explicação para o Jorge Jesus não ser a primeira oportunidade. Se não tiver o Ancelotti na frente do Jorge Jesus, para mim é natural. Eu entendo o ponto do Juca, mas discordo. Eu acho que o Ancelotti é muito melhor que o Jorge Jesus. Conhece 90% dos jogadores que ele convocaria, porque ele convocaria muito poucos jogadores aqui do futebol brasileiro. E para mim seria o melhor nome. Então assim, mas não tem no Ancelotti, é muito óbvio o Jorge Jesus. Por que não vai atrás? Só pode ser isso.